Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Ou, como saúda o apóstolo Paulo, quando se dirige a pastores e líderes, ele diz: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui nesta manhã para o aprendizado, o receber a palavra do Senhor. Quero falar outra vez da minha alegria em estar revendo o pastor Hélio Ribeiro, os obreiros desta igreja, a diretoria desse ministério e aqueles que formam o corpo de obreiros, de pastores e líderes da AD-Seara aqui nesse estado. Que a boa mão de Deus permaneça fortalecendo os seus filhos de maneira muito gloriosa. Pastor José Messias, presidente da convenção lá no estado do Goiás e que aqui está presente, Deus abençoe a sua vida. Pastor Jessé Góes, Deus abençoe, saudações em Cristo a todos, uma alegria estar convosco. Como disse o pastor Hélio, após o almoço eu retorno para casa, para a Bahia. Hoje à tarde eu tenho ainda na igreja em Salvador reunião com os nossos obreiros e nesta demanda vamos servindo a Cristo e ao seu reino, na expectativa de que o seu nome continue sendo glorificado através de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los, por favor, a abrirmos juntos a nossa Bíblia. Para isso, vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Eu tenho a missão de, nesta oportunidade, conversar com os irmãos sobre autoridade espiritual, a fim de nós entendermos o conceito bíblico do assunto e onde nós, muitas vezes, temos falhado na observância do princípio bíblico da autoridade espiritual. E por outro lado, muitas vezes enxergamos a autoridade espiritual apenas numa perspectiva unilateral. A autoridade espiritual não pode ser vista só por parte daquele que entende que exerce a autoridade, ou só em favor de. O conceito bíblico é muito equilibrado, muito extraordinário e muito sério também. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 4. E o texto diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Quantos podem dizer amém? Agora diga comigo assim: Senhor,
fala comigo. Amém. Queridos, caneta e papel? Vamos lá? É uma escola bíblica, eu não vou pregar, nós vamos conversar. E na nossa conversa nós vamos observar direcionamentos de Deus para a nossa vida. Eu aprendi que tudo que um pregador, professor ou palestrante faz enquanto fala é passar informação. Informação só se torna conhecimento quando é posto em prática. Se eu ouvir e não colocar em exercício aquilo que eu recebi, não vai fazer nenhum efeito na minha vida, é mera informação. Quando eu coloco em exercício, a informação foi transformada em conhecimento. E conhecimento se torna sabedoria quando se torna estilo de vida, cultura, prática habitual. Se nós analisarmos bem, a raiz da palavra culto é a mesma raiz da palavra cultura e é a mesma raiz da palavra cultivar. Ou seja, aquilo que eu cultivo é a minha cultura e a minha cultura é o meu culto. Não posso resumir o culto ao ambiente da congregação. Aquilo que eu faço antes de vir para cá já é culto. A maneira como eu lido com os conceitos e princípios expostos das Sagradas Escrituras já é uma forma de culto. Eu estou adorando a Deus ou não no meu estilo de vida. Quando o assunto é autoridade espiritual, nós devemos ter em mente que ela é um conceito bíblico de valor espiritual inquestionável. E um detalhe: todo homem está debaixo de uma autoridade, não importa o nível de status, poder, influência que ele alcançou. Aquele que não está debaixo de autoridade não é apto para exercer autoridade. E nós temos que entender isto. Ninguém chegará jamais a um patamar de vida que não deve respostas a ninguém. Ninguém chegará a um patamar de vida que não vai dever mais respostas a ninguém. Se entre nós alguém entender que já chegou num nível que já não deve resposta a ninguém, devo alertá-lo de que o irmão está correndo um sério perigo. O princípio de autoridade não pode ser quebrado, porque quando eu quebro o princípio de autoridade, eu sou quebrado pela autoridade. Todas as vezes que eu quebro um princípio de autoridade, a autoridade me quebra. Vou lhe dar um exemplo. Numa das rodovias de Pernambuco, me diga a mais importante rodovia de Pernambuco, 232. Na rodovia, na BR-232, lá vem um caminhão arrastando 30 toneladas de um produto qualquer. O motorista do caminhão é um homenzarrão de 2,5 metros, pesando 120 quilos. Quando ele passa na frente de uma viatura da polícia rodoviária, a polícia rodoviária ou policial dá um apito e ele para. Quando desce do caminhão, um caminhão arrastando 30 toneladas, um homem de 2,5 metros, pesando 120 quilos, aparece na frente dele um cidadão de 1,70 metros, 1,75 metros, pesando 70 quilos, franzino, e diz a ele: me dá o documento. E ele entrega. E aquele homem franzino olha para um homenzarrão que arrasta 30 toneladas e diz: assine a multa. E ele assina. O que faz um homem de 2,5 metros que arrasta uma carroceria com 30 toneladas parar na frente de um homem franzino de 1,70 metros e assinar uma multa por excesso de velocidade?
autoridade. Aquilo que o homem que emitiu a multa representa é o que pesa sobre aquele que infracionou o limite de velocidade. A autoridade não está relacionada à aparência, ao perfil, ao tamanho do homem, mas àquilo que está por trás dele, respaldando a sua ação. Agora, é importante lembrar, senhores pastores e ministros, que nas Sagradas Escrituras, e eu vou passar para os irmãos algumas referências bíblicas, a autoridade espiritual existe em pelo menos 3 níveis distintos. Se o irmão vai anotar, anote, por exemplo, 3 níveis de autoridade. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, diz assim: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Primeiro nível. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Segundo nível. E em verdade vos digo que aquele que tratar bem, que der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, não deixará de receber galardão. Terceiro nível. Profeta, justo, pequenino. Uma certa feita chegou a Jesus, em Mateus capítulo 8, um centurião. O que é um centurião? Um delegado que comandava entre 100 e 200 homens. Ele é uma autoridade. E ele diz a Jesus: o meu criado está doente e eu gostaria que o Senhor o curasse. Jesus diz: eu vou na tua casa e o curarei. E ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas olha, eu sou autoridade, um nível. Sujeito a uma autoridade, outro nível. E tenho homens debaixo da minha autoridade, mais um nível. Então eu sou autoridade, estou debaixo de uma autoridade e tenho homens abaixo da minha autoridade. Ele falou de 3 níveis de autoridade aqui. Salmo de número 133, o salmista diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o líder, que desce sobre a barba, aqueles que estão debaixo da sua liderança direta, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, o corpo completo. Se eu aplico isso na igreja, eu estou dizendo, é como óleo precioso sobre a cabeça, o pastor da igreja, que desce sobre a barba, o ministério da igreja, e desce a orla das vestes, a igreja. A autoridade começa em quem lidera e a sua influência alcança até o final do âmbito da sua liderança. Eu disse ontem aos irmãos que a idiotice de Ló foi não perceber que a prosperidade dele não era mérito dele. Ele só prosperava porque ele estava debaixo da sombra de Abraão. Então logo Ló saiu de debaixo da sombra de Abraão, só bateu a cabeça, porque saiu de debaixo do comando de autoridade. Chegou lá na igreja onde eu sirvo um jovem pregador, bastante promissor no seu ministério, e ele estava muito revoltado com o pastor dele. E nessa revolta que ele estava com o pastor dele, ele estava fazendo alguns planos de levante, rebelião, criar uma crise. À medida que ele falava, eu fiquei em pé, ele estava sentado e eu fui extremamente inconveniente. Porque aqui vocês conhecem a palavra cascudo? Enquanto ele falava sentado, eu levantei em pé dele, na frente dele e dei um cascudo, mas eu dei com vontade. Quando eu bati, ele levantou, passando a mão na cabeça e disse: que é isso, pastorzão? Ficou doido? O senhor está me batendo? Eu disse a ele: senta. E ele ficou reclamando e passando a mão na cabeça. Ele é muito ciumento com o cabelo. E ele ficou assanhando o cabelo para aliviar a dor do... Quando ele sentou, eu falei: deixa eu
fazer um carinho em você. E coloquei a mão esquerda na cabeça dele. E quando eu coloquei a mão esquerda na cabeça dele, eu dei um segundo. Só que agora em cima da minha mão. Bicho, não estou entendendo, pastorzão. Eu falei, qual doeu mais? O primeiro ou o segundo? Claro que foi o primeiro. Eu disse, mas o segundo deveria doer mais, porque já está sensível. Por que o segundo doeu menos? Porque a minha mão estava sobre a sua cabeça. Presta atenção. Por mais difícil que pareça ser uma mão sobre a tua cabeça, ela amortiza as pancadas que você vai levar no ministério. Então valoriza a mão que está sobre a tua cabeça. Estar sob autoridade é reconhecer que há uma mão sobre a minha cabeça e eu vou apanhar. Mas o choque vai ser amortizado pela autoridade que me blinda. Quando eu iniciei o meu ministério, meu pai era o meu pastor. Hoje ele congrega comigo, é o meu conselheiro, me pastoreia individualmente. Mas um dia, pastor Hélio, eu preguei na igreja que meu pai era o pastor e eu fui o pregador da noite. E quando eu terminei de pregar, pastor Nathan, o meu pai disse assim, irmãos, eu quero mais 30 minutos para eu despregar o que o meu filho pregou. Pastor Elmi, ele anotou cada item da minha pregação e saiu desfazendo o que eu disse. Eu queria um buraco para entrar e desaparecer. Eu fui baixando a cabeça e quando ele terminou de pregar, eu estava com a cabeça no joelho, atrás dos bancos, chorando. Eu chorava, não era quebrantamento, era desespero, vergonha, constrangimento. Terminou o culto, nós morávamos na casa pastoral, no interior a casa pastoral normalmente é vizinho da igreja. Então eu saí pelo portão da lateral, fui para casa revoltado, eu chorava. Quando ele chegou, eu falei com ele, o senhor acabou comigo, o senhor acabou com o meu ministério, eu não entendi. Meu pai olhou para mim e disse, é melhor ser corrigido em casa do que ser corrigido na rua. Isto é estar debaixo de autoridade. Existem níveis distintos. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40 e 41, esse texto para mim define muito essa questão da autoridade espiritual. Paulo diz assim, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Toda estrela tem a sua glória. E cada estrela difere em glória de outra estrela. Vamos trazer aqui para o ambiente do ministério. Uma é a glória do sol, o líder. Outra é a glória da lua, o ministério. E outra é a glória das estrelas, a igreja. Aí Paulo diz, cada estrela tem a sua glória. Esse irmão que está do seu lado tem a sua glória, o Senhor resplandece nele. Só que cada estrela difere em glória de outra estrela. O que significa isso? O fato de Deus não me usar como Ele te usa, não significa que Ele não me usa. Só significa que Ele me usa diferente da maneira que usa você. Alguém me entendeu? Diga amém. Por isso eu digo sempre onde eu ministro, não despreze alguém só porque esse alguém parece não ser aquilo que você esperou que fosse. Toda estrela tem a sua glória. E o detalhe disso é que o Criador tem ciúme de cada estrela. Ele zela de cada um no ambiente do seu reino. Quando eu aplico isso no ambiente da casa, uma é a glória do sol, marido. Outra é a glória da lua, esposa. E outra é a glória das estrelas, filhos. E cada estrela difere em glória de outra estrela. Os filhos não são iguais.
Precisamos aprender a respeitar a glória que o Senhor colocou em cada um. Por outro lado, é preciso entender, dentro desse princípio, que não obstante a Bíblia estabelecer que o homem é o cabeça da mulher, não significa que ela não tem autoridade nenhuma. Porque tem alguns homens que pensam que ele é o mandatário da casa e a esposa é subserviente. Equívoco. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Diz mesmo, está lá. Mas a expressão grega para cabeça ali é kefale, que significa aquele que cobre, aquele que protege, aquele que circunda, aquele que ampara. Então ser cabeça não é atropelar, ser cabeça é amparar. Agora entenda algo sobre autoridade. Cheguei num evento em algum lugar do Brasil para ministrar, e só para os irmãos terem uma ideia do tamanho do evento, o coral de mulheres tinha 5.300 mulheres. Então era um senhor evento. Quando o carro parou na entrada do portão de acesso ao local do evento, o terreno onde a igreja vai construir o seu templo, o rapaz que estava fazendo a segurança fez assim, dando a entender que o estacionamento estava cheio. O irmão que estava dirigindo parou o carro bem colado no portão, olha bem para mim, por favor, abaixou o vidro e disse assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu estou trazendo? Aí eu disse: não, irmão, calma. Eu abaixei e fiz: meu irmão, a paz do Senhor, pastor Josué. Senhor, pastor, seja bem-vindo, sua vaga está reservada. E abri o portão. Presta atenção. No dia que você precisar reivindicar quem você é para provar a sua autoridade, significa que a sua autoridade já está em fase de declínio. Quem tem autoridade não precisa reivindicá-la. Ela é reconhecida naturalmente. Tem alguém na casa? Se o irmão precisar bater na mesa para dizer para sua mulher e para seus filhos quem é o cabeça, pode ficar certo que a cabeça já foi degolada. Se o pastor precisar chegar no púlpito e dar um pau, fazer um discurso, atacar para provar que é ele que manda, a autoridade dele não existe mais. Pode até existir autoritarismo, mas autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo dá de murro, a autoridade estende a mão. O autoritarismo manda, a autoridade é percebida, e quem reconhece a autoridade capta a informação e segue, e guia, e executa, e faz, porque valoriza a autoridade que lhe cobre. Só quem pode dizer amém, faz isso em nome de Jesus. Agora, vamos lá. Não tenho a tarde inteira. Em que consiste a autoridade de um líder? Qual é a fonte desta autoridade? O que um verdadeiro líder deve fazer no exercício da autoridade que se lhe impõe? Vamos começar pensando em definição. Autoridade é uma palavra que vem com um sufixo ou um prefixo auto. Toda vez que o prefixo auto aparece numa palavra, significa que antes de ser exercido sobre outro, é exercido sobre si mesmo. Significa dizer que aquele que não exerce autoridade sobre si, não é apto para exercer autoridade sobre alguém. Ou seja, homens destemperados, vingativos, marcadores, descontrolados,
que falam pelos cotovelos. Um dia um me disse, é porque quando eu estou nervoso, eu nem penso no que falo. Você perde o juízo, fica doido. Se o indivíduo não consegue ter domínio próprio, ele não é apto para exercer idade. Por quê? Porque idade, antes de ser idade, é auto. É aquilo que eu aplico sobre mim, sendo aplicado sobre outro. A palavra no latim é autoritas. E é aqui que muitos de nós apanham na raiz da palavra. Porque a palavra autoritas, que é a raiz da palavra autoridade, significa literalmente fazer crescer. Fazer crescer. O que isso significa? Que a função de alguém que exerce autoridade é fazer com que aqueles que estão debaixo da sua autoridade cresçam. Há alguns que exercem autoridade achatando quem está abaixo, porque ele precisa fazer uma pirâmide de gente para se sentir grande. Quem de fato tem autoridade não precisa achatar ninguém. Pelo contrário, na medida que a autoridade cresce, aqueles que estão com ele vão crescendo também, porque o papel da autoridade é fazer crescer. Alguém aqui me entendeu ou não? Vou dar um exemplo. O time de futebol, o principal time de Pernambuco é o quê? Esporte. O mais falado é o esporte. Ok. O time ganha todos os jogos da temporada. De quem é o mérito? O atacante, o zagueiro, o goleiro que pegou todas. O time é bom. O time perdeu 3 jogos seguidos. Quem é demitido? Por que não o atacante? Por que não demite o goleiro que tomou gol? Demite o técnico. Porque se compreende que aquele líder não conseguiu fazer o time crescer debaixo da sua autoridade. Um maestro não toca instrumento nenhum. Se um músico desafinar, o maestro não larga a posição de líder para ir lá na fileira tirar o músico e sentar do lado dele para tocar. Por que ele não faz isso? Porque ele não é um músico, ele é um maestro. É da competência do maestro extrair o melhor dos seus músicos. Se ele perceber que um dos músicos não está dando o melhor, ele pode tirá-lo da equipe antes do concerto. Pode chamar a sua atenção depois do concerto. Mas durante o concerto, o maestro não pode sentar no lugar do músico para fazer o que ele deveria fazer. Aquele que exerce autoridade não precisa pegar no violino para tocar. Ele precisa explorar o melhor do violonista. Porque quem exerce autoridade é um maestro. É como um pai que vai explorar todas as potencialidades dos seus filhos. E às vezes o pai vai repreender, vai dar bronca, vai despregar o que o filho pregou. Só hoje eu entendo a importância daquela despregação. Quando eu comecei a pregar, irmãos, isso faz bastante tempo, faz mais tempo do que algumas pessoas aqui têm de vida. Eu comecei a pregar 32 anos atrás, na época da fitinha cassete. Ninguém aqui é dessa época, é? Quem lembra da fitinha cassete? Levanta a mão, que é para eu saber a sua idade. Faz tempo. Meu pai chegava para mim e perguntava: quantas pregações você vai fazer? 3. Está aqui, 3 fitas cassetes. Eu tinha que levar e gravar. Acontece que meu pai fez seminário batista tradicional, irmão. Um batista tradicional medindo a pregação de um jovem pregador pentecostal, não parece equivalente. Eu era jovem, mas quando eu chegava com as 3 fitas, eu tinha que entregar para ele, e ele sentava para ouvir e anotava: isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é exagero, isso aqui está na Bíblia, mas você aplicou de forma errada.
E pelo menos uns 10 anos meu pai me marcou nisso. Cada viagem a fitinha cassete era trazida. E quando eu vi os pregadores vendendo fita cassete, pai, deixa eu reproduzir as fitas para vender, porque me ajuda. Não. Você só vai vender fita quando você corrigir o básico da sua pregação. Ruim, chato, desagradável. Mas o que ele estava fazendo? Explorando as potencialidades que precisavam ser direcionadas para um propósito. O que acontece com a nossa geração? Muitos não querem ser orientados, corrigidos, reprovados, para serem melhorados e só então terem a chance de aprovação. Quem não se submete à autoridade não tem chance de explorar melhor as suas capacidades em todas as áreas. A expressão grega para a autoridade é exousia. Exousia, que literalmente significa direito de mandar. Fala de coordenar, supervisionar, fala de jurisdição, comando. Mas vamos lá, fala comigo a palavra comando. Agora fala comigo comandar. Fala comigo a palavra mandar. Qual a diferença entre mandar e comandar? Está no campo da autoridade. Não precisa me responder, pelo amor de Deus, viu? Eu não quero lhe causar problema quando o irmão chegar em casa amanhã, depois da conferência. Então, fica tranquilão. Quantos homens aqui mandam em casa? Não responde, pelo amor de Jesus. O irmão vai responder, a mulher vai olhar e vai dizer assim: segunda tu me paga. Vamos lá. Quantos mandam em casa? Outra pergunta. Quantos comandam em casa? Quantos pastores aqui mandam na igreja que pastoreiam? Quantos comandam? Qual a diferença? Quem manda é autoritário. Tem chefia isolada. Só ele fala. E o resto, obedeça ou seja atropelado. Quem comanda, o prefixo co indica que você manda com alguém. Existe uma equipe, existe gente que participa do processo da sua liderança. Então, na sua casa, o irmão não manda, o irmão comanda. A sua esposa faz parte do processo de governo do lar. Na igreja, o irmão tem equipes que fazem parte do processo de governo eclesiástico. E em todo o ambiente onde a gente exerce essa autoridade, nós temos gente que participam do exercício desse governo. O contrário disto mostrará que nós temos um conceito equivocado de autoridade. Alguém me entendeu? Diga amém em nome de Jesus. Agora observe, toda a autoridade precisa pensar em dois aspectos. Aspecto 1, a fonte da autoridade. Aspecto 2, a autoridade delegada. Veja só, se o irmão está anotando, coloque assim, os dois aspectos da autoridade. Aí o irmão pode colocar letra A, é mania de professor, tá? Eu sou professor, se deixar eu lhe ensino até como é que você vai escrever no seu caderno, não precisa me atender nisso. Escreve da forma que o irmão vai entender quando for pesquisar. Agora, pelo amor de Deus, anota. Se eu estivesse numa sala de aula, eu ia dizer assim, coloca os títulos em vermelho e o texto em preto. Isso é culpa da minha professora de didática e metodologia do ensino científico, que pegava no meu pé o quanto ela podia. E aí ela acabou estabelecendo em mim um padrão. Isso é autoridade.
Ela estabeleceu um padrão. Mas vamos lá. Letra A, a fonte da autoridade. Letra B, autoridade delegada. Qual é a fonte da autoridade? Outro dia eu estava num país afora, ministrando num congresso de homens. Como só havia homens, e nós estávamos completamente isolados, eu dei a eles a liberdade de apresentar as suas queixas, as suas dores, da família, do casamento. A minha mulher manda em tudo. Eu não consigo sair de casa sem dar relatório. Ela bisbilhota meu celular o tempo inteiro. A minha mulher quer mandar até a roupa que eu vou vestir para ir para o culto. Eu parei de ir para o futebol porque a minha mulher tem crise de ciúmes. Todas as queixas apareceram. Eu apresentei então uma pergunta: quantos gostariam de resgatar a autoridade sacerdotal no lar? Quantos gostariam de resgatar a autoridade sacerdotal no lar? É claro que todo mundo levantou a mão. Quando eles levantaram a mão, eu disse para eles: eu vou ensinar a vocês um caminho. Qual é o caminho? Volta para o Éden. Volta para o Éden. Quando foi que o homem perdeu a sua autoridade como sacerdote? Quando no Éden ele se afastou de Deus. Deus é a fonte da nossa autoridade. O irmão já leu o livro de Jó? Conhece a história de Jó? Já parou para analisar que o diabo não queria o gado de Jó? Satanás não queria os camelos de Jó. Satanás nem queria matar os filhos de Jó. Aquela lepra, não, aquilo não era o alvo. Qual era o plano do diabo no livro de Jó? Analisa. O livro de Jó começa no altar e termina no altar. Ele edificava altares para oferecer sacrifícios pelos seus filhos a Deus. Jó era sacerdote. Todo aquele episódio acontece e a Bíblia de vez em quando diz: nem assim Jó pecou contra Deus. O mundo desabou, mas Jó não saiu da presença de Deus. No final do livro, o irmão percebe que Jó tem 4 amigos: Elifas, Bildade, Zofá e Eliú. Eliú só aparece no capítulo 37. Elifas diz a Jó: você pecou e é por isso que está sofrendo. Em resumo, Bildade diz a Jó: seus filhos mereciam morrer, eles eram profanos. Zofá diz a Jó: você é orgulhoso, arrogante, por isso Deus está te punindo. Do capítulo 4 até o capítulo 36, o discurso é entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofá. Eliú está calado. Se é que ele estava lá, ele está calado. No capítulo 37, Eliú entra em cena. Na cultura oriental, o mais novo só fala quando os mais velhos esgotaram os seus argumentos. Então Eliú entra. Qual é o discurso de Eliú? Jó, eu não sei por que você está sofrendo, e não sei por que o Todo-Poderoso permitiu isso. Mas uma coisa eu sei: Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Tu não entendes as estrelas do céu, nem como ele forma as nuvens, nem como os raios se formam, nem como ele coordena o tempo das cabras montesas, nem como ele pesa o vento. Tu não sabes como os rios se formam. E Eliú faz o seu discurso em cima do poder e do controle de Deus. Quando Deus aparece a Jó no capítulo 40, ele diz assim: Jó, levanta, eu vou te fazer perguntas e você vai me responder. E Deus faz a Jó 56 perguntas que a ciência não tem resposta até hoje.
Por exemplo, me diz onde mora a luz. Qual é o peso do vento? Tem 7, 8 anos que a ciência descobriu que o vento tem peso. Então Deus vem trazendo para Jó uma revelação do seu controle. Aí Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te conhecem bem, eu sei que tudo podes. Nós conhecemos tudo isso. Aí Deus diz a Jó: fica aqui, que eu vou conversar com os teus amigos. E Deus vai conversar com os amigos de Jó e vai dar uma bronca neles. Em quantos? Deus só repreende 3. Deus só repreende Elifas, Bildade e Zofar. Deus não repreende a Eliú. Por quê? Porque Eliú não julgou Jó. Eliú defendeu a causa de Deus. E o Senhor diz a Elifas, Bildade e Zofar: peguem cordeiros e carneiros e novilhos e levem ao meu servo Jó, para que ele ofereça sacrifício por vós a mim, porque a ele eu ouvirei, a vocês não. O que Deus está fazendo ali? Deus está dizendo que a autoridade que Jó tinha no capítulo 1 permanece no capítulo 42. A autoridade não foi minada. O segredo para resgatar a autoridade na igreja, na família, na empresa, na vida, é não se afastar da fonte. Deus. Deus é a fonte de toda a autoridade. Pilatos olhou para Jesus e disse: tu sabes que eu tenho autoridade para te livrar da morte. Jesus olhou para Pilatos e disse: tu não terias nenhuma autoridade se ela não te fosse dada pelo meu Pai. João 19, versículo 10. Você não estaria onde você está se o meu Pai não tivesse te colocado aí. No Salmo de número 103, versículo 19, o salmista diz que é o Senhor quem estabelece tronos e governos e reina sobre os céus. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz que não há autoridade que não venha de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor diz que Deus sustenta a terra pela autoridade da sua palavra. Então ele estabelece as coisas e pela autoridade da sua palavra elas ficam estabelecidas conforme ele assim determinou. Qual é a fonte da autoridade? Deus. Aí eu preciso fazer uma pergunta. Sua esposa lhe vê orando? Seus filhos lhe veem estudando a Bíblia? Os obreiros sobre a sua liderança reconhecem o quanto o senhor ou a senhora caminha com Deus? Porque a autoridade não se reivindica, se percebe. Volta para a fonte. Deus é a fonte da autoridade. Deus é a autoridade direta. Se nos afastarmos da presença de Deus, a nossa autoridade está quebrada, porque Ele é a base. Agora, o que é autoridade delegada? É a autoridade concedida pela fonte, para ser exercida aqui representando Deus. O exercício da autoridade, à luz das sagradas escrituras, é legítimo quando representa aquele que a concedeu. Quando deixamos de representar Deus para a igreja, quando deixamos de representar Deus para o cônjuge, para os filhos, para a sociedade, a nossa autoridade fica comprometida. É aqui que nós estamos enfrentando um sério desafio. Porque nós nos tornamos, não quero magoar ninguém, pelo amor de Deus, e quando falo com líderes o meu cuidado é dobrado, porque eu estou falando com autoridades e eu respeito isso.
Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos CEOs, executivos do reino, meros negociadores de coisas espirituais, porque poderemos até ser bem-sucedidos na gestão desse negócio, mas não seremos aprovados na representação de quem nos deu autoridade. E a nossa preocupação não pode se resumir ao desejo de dar certo aqui. Porque cedo ou tarde nós vamos ter que aparecer diante daquele que deu autoridade para dizer: estou te devolvendo o que o Senhor me entregou. E a pergunta vai ser: como você usou a espada que eu coloquei na sua mão? Como você utilizou os dons que eu te dei? Como você tratou aqueles que estavam debaixo da autoridade? Porque aqueles que são postos debaixo da nossa autoridade são formas de Deus testar a maneira como nós vamos lidar com o poder que Ele nos entregou. Diga amém. Então diga comigo: eu recebi a autoridade. A autoridade delegada. Quando olhar para a sua esposa, busque enxergar o nível de autoridade dela e respeite isso. Valorize isso. Quando olhar para os seus filhos, entenda: cada estrela tem a sua glória. Não trate o seu filho como boneco de pancada, como instrumento de manipulação. Deus depositou nele a sua glória, e isso é muito sério. Quando olhar para aqueles que estão debaixo da sua liderança, não os veja como propriedades suas. Veja como alguém que Deus colocou sob a tua liderança e sob a tua autoridade, não só para fazer o trabalho que você tem que fazer acontecer, mas também para te testar. Preste atenção nisso. Um determinado autor disse que se não tivesse havido Saul na vida de Davi, Davi teria se tornado um Absalão. Então muitas vezes Deus coloca situações em nossa vida, não é para nos amargar, é para impedir que nós caminhemos por caminhos de tragédia. Esse é o processo da autoridade. Tem alguém aqui? Diz amém. Dá para ir mais um pouquinho? Então vamos lá. Se o irmão está anotando, não sei se o irmão está no número 1, no número 2, no número 3, aí fica a critério da sua anotação, mas coloca aí: ortodoxia versus ortopraxia. Anota aí: ortodoxia versus ortopraxia. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? Vamos lá. Ortodoxia, ensino. Ortopraxia, prática. Ortodoxia é ensino. Ortopraxia é prática. Alguém chegou para mim outro dia e disse que a igreja não vive mais milagres como em Atos dos Apóstolos, porque a igreja não tem fé. Desculpem a minha limitação, mas eu tenho que discordar. O irmão não é obrigado a concordar comigo, mas eu vou fazer uma pergunta básica: quantos aqui creem que Deus ainda cura porque Ele não mudou? Levanta a mão. Então não é falta de fé. Então é porque a igreja não ora mais como antigamente. E eu disse para essa pessoa: se você não ora, leva a tua responsabilidade contigo. Mas eu conheço gente que ora e ora com força. Irmão, eu conheço gente que compra 5, 6, 10 galões de água mineral, compra um saco de pães, sobe para o monte e fica lá 21 dias e 21 noites à base de água e pão. Se você não ora, você não pode dizer que ninguém ora. Eu conheço, ninguém me conta. Então não é falta de oração. Qual é o nosso problema? Anote Atos 2, 42 e 43 e se prepara para escrever, porque o irmão vai ter uma pregação para esse final de semana.
Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se operava por intermédio dos apóstolos. Presta atenção nisso. Olha o versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão. Anota isso. Perseveravam. Letra A, doutrina dos apóstolos. Letra B, comunhão. Letra C, partir do pão. Letra D, orações. Letra E, temor. Em toda a alma havia temor. Os milagres só acontecem depois disso. E muitos sinais e prodígios se operavam por intermédio dos apóstolos. Só vem milagre depois disso. Depois de quê, pastor? Perseveravam na doutrina. Está anotando? Coloca aí. Influenciavam pelo ensino. Influenciavam pelo ensino. Letra B. Perseveravam na comunhão. Influenciavam pelo relacionamento. Letra C. Perseveravam no partir do pão. Influenciavam pela solidariedade. Letra D. Perseveravam nas orações. Influenciavam pela espiritualidade. Letra E. Perseveravam no temor. Influenciavam pelo testemunho. Só depois que eles influenciam pelo ensino, pelo relacionamento, pela solidariedade, não é resultado da oração ou da fé isoladamente. É um conjunto de operações no ambiente da igreja que leva os céus a se inclinar para liberar sobre nós o sobrenatural. Isso é ortodoxia e ortopraxia. É aquilo que eu ensino e aquilo que eu pratico. Quando o assunto é autoridade espiritual, nós temos que entender, olha bem para mim, porque isso aqui vai acertar seu coração lindo. Não é possível obedecer a Deus desobedecendo às autoridades que Ele constituiu. Vou repetir. Não é possível obedecer a Deus desobedecendo às autoridades que Ele constituiu sobre nós. E o grande problema é que eu posso estar em Cristo na doutrina, na ortodoxia, naquilo que eu prego, e estar servindo ao diabo na ortopraxia, naquilo que eu faço. Então eu ensino o que é bíblico, mas pratico o que é diabólico. Eu ensino o que é da natureza da igreja, mas pratico o que é da natureza do mundo. Eu ensino que se deve obedecer à autoridade, mas na prática eu desrespeito a autoridade. Então, estou em Cristo no ensino, na ortodoxia, mas estou no diabo, na ortopraxia, na prática daquilo que eu deveria colocar em exercício. Eu estou quebrando aquilo que eu ensino. E eu devo te dar uma notícia muito séria. Satanás não tem medo quando eu prego a palavra de Cristo. Satanás tem medo quando eu me submeto à autoridade de Cristo. Então a minha pregação não pressiona o diabo. A minha obediência, sim. Por isso que Satanás nunca conversou com Jesus desfazendo o que Jesus pregou. Satanás conversou com Jesus tentando convencer Jesus a não fazer aquilo que Deus lhe determinou que fosse feito. Porque a quebra estaria em desobedecer. A quebra estaria em voltar atrás daquilo que Deus apontou como caminho. Quando eu prego, mas não obedeço, não me submeto à autoridade, eu estou quebrando o princípio. É aqui que Satanás prevalece. Tem alguém aí?
Balaão e Balaque. Balaque é o rei, Balaão é o profeta. Números 23, 24, 25, 26. Balaque contrata Balaão e diz: eu vou te pagar para você amaldiçoar o povo que está acampado na minha planície. Balaão diz: edifica altares, eu vou invocar a Deus. Não, ele não foi invocar deuses falsos, ele foi invocar o Deus de Israel. Vou oferecer sacrifícios, e então farei o que Deus me disser. E quando Balaão vai caminhando, Deus aparece e diz assim: você não vai amaldiçoar meu povo. Fora de cogitação. Balaão volta e diz a Balaque: não posso. Mas por que não pode? Porque como é que eu vou amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Balaão vai de novo, Balaque vai de novo. Aí Balaão insiste e faz a segunda vez. No meio do caminho Jeová aparece e diz: não vai. Mas por que não vai? Balaão volta e diz a Balaque: não dá. Por que não dá? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele disse ele vai fazer, e o que ele prometeu ele vai cumprir. Não vai funcionar. Chega um momento que Balaão diz a Balaque: eu tenho um caminho. Qual é o caminho? Você quer amaldiçoar esse povo? Quero. Então tá fácil. As mulheres moabitas. Quem eram os moabitas? Descendentes da relação incestuosa de Ló com a sua filha. Historicamente, os moabitas eram carregados de sensualidade. O politeísmo imperava lá e o sexo cultual era uma prática habitual dos moabitas. Então Balaão diz a Balaque: infiltra as mulheres moabitas no arraial de Israel, para que elas seduzam os homens e eles pequem. Quando eles pecarem, a maldição virá sobre eles. Isso é tão sério que o único homem que Moisés mata com a sua própria mão, depois do seu ministério, é Balaão. E ele diz: porque tu fizestes desviar o povo de Deus. A maldição vem quando a autoridade é quebrada. Tem gente que não prospera e diz: não sei porquê. Sou dizimista, sou ofertante, estou na igreja todo dia, me sacrifico como nenhum pastor se sacrifica nesse ministério. Eu estou em todos os cultos, ninguém faz o esforço que eu faço e eu não saio da prova. Não é prova, é resultado. Porque o irmão faz tudo isso, mas desrespeita seu pastor, desrespeita seu companheiro de ministério, trata o seu liderado como se ele fosse um saco de pancada, desrespeita sua esposa, desrespeita seus filhos. Ou seja, o irmão faz tudo isso, mas quebra o princípio de autoridade. Não tem jeito de fazer dar certo. Tem alguém aí? Tudo bem? Pode continuar mais um pouquinho? Deus exige de mim mais do que pregar, mais do que ensinar, mais do que fazer ofertas e trazer dízimos, que eu obedeça à sua autoridade. É por isso, eu já vi algumas pessoas tratando mal outras. O irmão, já viu gente que olha para o outro de cima para baixo? Mede o outro e sempre acha o outro menor do que ele, assim, ele se sente o ápice. Eu disse para um camarada um dia, eu tenho uma proximidade com ele, e eu o vi tratando alguém assim, com essa forma
tosca de humilhar, sabe? Foi constrangedor. E eu falei com ele: meu, você nunca esteve com Jesus, né? Como assim? Então, quem encontra Jesus não trata as pessoas assim, não. Porque quando você encontra Jesus, você passa vergonha. Quando você encontra Jesus, você fica constrangido. É extraordinária a maneira zelosa como Deus trata com a gente, até quando a gente está errado. Até quando nós estamos errados, até quando nos pune, Ele não nos priva do seu amor. Então, a maior exigência de Deus é que se obedeça a sua voz e se respeite a autoridade. No Brasil, nós não temos a cultura de honra às autoridades. E como nós não temos cultura de honra às autoridades, nós não respeitamos presidente, nós não respeitamos governadores, nós não respeitamos prefeitos, nós não respeitamos professores em sala de aula, e agora está uma bagunça. O professor, a autoridade, foi embora. Não se respeita pastor, não se respeita o padre, não se respeita pai, não se respeita mãe. Entretanto, queridos, presta atenção nisso. A igreja é diferente. A igreja precisa ir na contramão do mundo. Não significa que eu concordo com tudo que o governo faz. Não significa que eu falo a linguagem que o governo pratica. Mas eu posso me posicionar sem quebrar a honra à autoridade. Porque ainda que quem a exerça não esteja em Deus, a autoridade exercida emana de Deus. Eu recebi um pastor americano na nossa igreja alguns anos atrás, na época que o presidente George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos da América e estava naquela guerra do Iraque. E um jornalista muito influente da nossa cidade pediu uma entrevista com aquele pastor norte-americano lá na rádio, que é uma rádio comercial e de uma grande audiência. No meio da entrevista, o jornalista começou a falar mal do presidente americano e perguntou ao pastor qual é a sua opinião. E ele disse: eu não vim do meu país para outra nação falar mal do meu presidente. Eu recebi de Deus ordem para orar pelo presidente do meu país, não para atacá-lo fora da minha nação. No Brasil, a igreja desaprendeu isto. Independente de posicionamento político, ideológico, de inclinação, de identificação, eu e você temos que entender que existem homens exercendo o governo. Você pode discordar, você pode não obedecer a determinações que quebrem princípios das Sagradas Escrituras, mas não quebre o princípio da honra à autoridade. Alguém aqui me entendeu? Diga amém. A bênção de Deus está em que ouçamos a sua voz. Um dia Deus disse a Saul através de Samuel: vai, ataca os amalequitas e extermina tudo. Porque os amalequitas atacaram Israel quando eles estavam atravessando o deserto e atacaram pelas costas. Então chegou a hora do meu juízo sobre Amaleque. Saul vai, vence a guerra, mas quando Saul olhou o rebanho, ele disse: ah, não, isso aqui Deus vai gostar demais. Não é de gorduras de carneiros que o Senhor se agrada? De sacrifícios e ofertas? E ele traz o rebanho. Eu tenho uma mensagem muito antiga que eu prego sobre contrariando Deus com a melhor das intenções. É quando você tem uma boa intenção, mas está fazendo aquilo que Deus não te mandou fazer. A intenção é boa, mas o resultado vai ser ruim. Quando Saul chega e vai encontrar com Samuel, ele diz assim: fiz tudo que Deus mandou fazer. 1 Samuel capítulo 15. Samuel pergunta: e que barulho é este de mugido de vacas e de ovelhas que eu ouço do outro lado da montanha? Olha a estratégia de Saul. Ele escondeu o rebanho atrás da montanha para vir falar com o profeta. Ele não mostrou ao profeta a sua desobediência, deixou lá escondidinha. O profeta chega: eu estou ouvindo o barulho de ovelhas.
E Saul diz assim: eu descobri que o rebanho era bom para sacrifício e eu trouxe para Deus. Samuel diz assim: você não aprendeu que Deus prefere obediência do que sacrifícios? Que o obedecer é melhor do que sacrificar? E que o pecado da desobediência, o pecado da rebelião, é semelhante ao pecado da feitiçaria. Por causa disto, agora Deus desaprovou o teu reino e já encontrou para si alguém que é melhor do que tu. Qual foi o pecado de Saul? Saul roubou? Não. Adulterou? Não. Mentiu? Não. Profanou o altar? Não. Quebrou a autoridade. Quebrou o princípio de autoridade. Vamos mais um exemplo. Sansão era nazireu de Deus. A palavra nazireu vem de nazir, separado, consagrado. Havia regras bem específicas para o nazireado. E entre elas, não tocar em cadáver. Diga comigo, não tocar em cadáver. Sansão se apaixonou por uma moça de Tímina, da Filístia. E ele disse ao seu pai: quero que você venha comigo em Tímina, porque eu me agradei de uma mulher para ser minha esposa. E o pai de Sansão disse: não há entre as tuas irmãs alguém que possa ser tomada por tua mulher, para que tu busques alguém em Tímina, na terra do inimigo. Juízes 13. Sansão diz: deixa, porque esta agrada os meus olhos. Esta agrada o quê? Esta agrada o quê? Lembra disso. Sansão vai subindo para Tímina com o seu pai e a sua mãe. E a Bíblia diz que o pai e a mãe de Sansão iam à frente e Sansão ia atrás. Os estudiosos dizem que leão não ataca a presa sem antes estudá-la. Então o leão primeiro analisa a presa mais vulnerável para então atacá-la. Por todos os aspectos, a presa mais vulnerável não era Sansão, era o seu pai. Pela idade, porque se preocuparia em defender a segunda vítima, então estaria vulnerável ao ataque. Mas o leão, em vez de atacar ao pai de Sansão, vem e ataca a Sansão. Por quê? Porque Satanás tem alvo determinado. Ele não dá tiro aleatório. Satanás ataca sabendo exatamente a quem ele quer alcançar. E o diabo atacou a Sansão, o leão atacou a Sansão, e a Bíblia diz que Sansão foi contra o leão e o matou. O que Sansão fez? Tirou o leão da estrada para que o seu pai não visse. Está escrito. Ele não queria que o seu pai visse que ele acabou de tocar no defunto, no morto. Foi embora. Na volta, Sansão sai do caminho sem que seu pai o soubesse. Está escrito. Sem que seu pai o soubesse. E vai ver a carcaça do leão. Quando ele chega lá fora do caminho, Sansão vê que um enxame de abelhas fizeram uma colmeia dentro da carcaça do leão. E a Bíblia diz que Sansão usou as duas mãos e colocou dentro do cadáver e trouxe cheia de mel e comeu. E diz: e levou para o seu pai e para a sua mãe. Mas está escrito: mas não fez o seu pai e a sua mãe saber de onde o mel viera. Por que ele não fez o seu pai e a sua mãe saber de onde o mel viera? Porque se o pai e a mãe de Sansão soubessem e dissessem: nazireado está quebrado, você tem que voltar para o sacerdote. O sacerdote vai acender o fogo do altar, vai raspar a tua cabeça, vai queimar o teu cabelo no fogo, e o voto do nazireado recomeça do zero. Sansão não queria o sacrifício de recomeçar. Escondeu. É aqui, pode ler o texto. É aqui, é no cadáver com mel que começam as tragédias de Sansão. A mulher dele é entregue para seu amigo. Ele incendeia a lavoura dos filisteus.
Os filisteus matam a mulher e a família do seu pai. Sansão se envolve com uma prostituta em Gaza. Depois se envolve com Dalila. É preso. E quando os filisteus prendem a Sansão, qual é a primeira coisa que eles ferem em Sansão? Seus olhos. Ela agrada aos meus olhos. A primeira coisa que ele perde, os olhos. Qual é a tragédia de Sansão? Quebrou a autoridade do voto que ele fez de nazireado. Presta atenção, é doce, é mel, mas está no cadáver, não serve para você. Provoca o irmão que está do seu lado e fala com ele assim: é mel, mas está no cadáver, não serve para você. Mas lá vai. Qual é o segredo para que as tragédias não venham? Já que você se deu o trabalho de sair do caminho e ir comer mel de cadáver, dê-se o trabalho de ir ao sacerdote. E o sacerdote vai raspar sua cabeça, seu voto vai ser zerado e você vai recomeçar. Recomeçar é duro, recomeçar é difícil, recomeçar às vezes é ruim, mas é melhor do que morrer antes do tempo. E aí eu tenho que relembrar o que eu disse ontem: ninguém morre antes do tempo, pastor. Morre. Eclesiastes 7. Não sejas demasiadamente imprudente, para que tu não morras antes do tempo. Não quebre a autoridade. Diga amém. Coloque a mão assim no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, desperta o meu coração para honrar a autoridade que o Senhor me deu e a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida e a autoridade que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade. Eu vou já concluir, mas para concluir me permitam falar um pouco sobre a seriedade da autoridade. Eu ainda queria, mas é apenas queria, não vai dar tempo. Na próxima escola bíblica, se Jesus não tiver voltado, e quem sabe eu estiver entre os irmãos, a gente pode até pensar nisso. Falar sobre o princípio da rebelião, o princípio da obediência e outros valores do princípio de autoridade. Porque tem gente que não percebe quando está se encaminhando pela via da rebelião e da deslealdade. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a seriedade da autoridade. Deus nos ensina em sua palavra que nós devemos obedecer tanto à autoridade direta de Deus quanto à autoridade delegada. O Senhor sempre coloca pessoas para exercerem autoridade sobre a nossa vida. E isso não é uma questão de domínio. Isso é uma questão de ordem, de organização. Porque o sistema de governo de Deus é organizado. Lá na parábola dos lavradores maus, em Lucas capítulo 20, versículo 9 a 19, Jesus ensina sobre o princípio da autoridade delegada, quando ele diz que um senhor mandou os seus servos chamarem os seus meieiros para a prestação de conta. E os meieiros matam os emissários daquele fazendeiro. Cada vez, presta atenção nisso como isso é sério. Cada vez que eles matam um enviado, um emissário do fazendeiro, o fazendeiro entende que eles estão atacando a sua própria autoridade. Analise.
quando eu ataco alguém que representa a autoridade de Deus, parece que eu estou atacando apenas aquela pessoa, mas eu estou atacando quem lhe delegou a autoridade. Entende isso? Isso aqui é muito sério. Eu lembro-me de um pastor, eu o amo muito, ele é um líder muito sério da nossa nação. E ele me disse que um dia um membro da igreja dele telefonou para ele e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor com urgência. E ele disse: estou no gabinete, pode vir. E o membro da igreja, o empresário, chegou lá e disse: olha, pastor, eu cometi um deslize. Não sou diácono, não sou obreiro, não sou nem batizado com o Espírito Santo, mas eu sou membro da igreja, eu cometi um pecado. Eu vim aqui confessar, pedir perdão, me submeter à ação disciplinar. Eu reconheço que eu quebrei uma regra e tal. E o pastor conversou com ele, orou por ele. E ele disse assim: agora eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu conversei com a minha esposa e a minha esposa disse que não me perdoa. E o pastor pediu que ela viesse, e ela veio ao gabinete. Depois de algumas horas de conversa, ela olhou para o marido e para o pastor e disse: eu te perdoo, mas vou te dar a mesma moeda, vou te dar o mesmo troco. E o pastor lá vai: não, minha irmã, isso não é perdão, não é assim que funciona. E conversou com ela, disse: eu vou sair daqui decidida a perdoá-la, mas ele vai experimentar o mesmo sabor. E foi embora. O pastor disse que ele saiu do gabinete. Quando ele acionou o alarme do carro na garagem para ele entrar no carro, Deus falou com ele assim: eu vou recolhê-la. E ele disse que na porta do carro parou e falou assim: não, senhor, não, foi ele quem errou, não foi ela. O senhor disse: ele confessou e ela lhe desrespeitou. E ele disse: ela me desrespeitou, e quem sou eu para o senhor querer levá-la? O senhor falou: você não é nada sem a minha autoridade. Mas naquela sala você estava representando o meu poder. E ele disse, falou com Deus: mas Senhor, não exerce misericórdia. E o Senhor falou: a minha autoridade foi ferida. E ele disse que chegou em casa, ele contou isso para mim num momento de conversa entre pastores, e ele estava me dando alguns conselhos. E ele disse que chegou em casa e conversou com a esposa e disse: minha filha, vamos orar pelo irmão fulano e pela irmã fulana, porque Deus falou comigo essa e essa e essa situação. E ele disse que ele passou parte daquela noite de joelhos. 6 horas da manhã o telefone toca. Era o irmão: pastor, eu estou levando fulana para o hospital, que ela amanheceu passando mal. O pastor disse: irmão Josué, 6h30 ele me ligou dizendo: a minha esposa veio a óbito. Uma mulher de 37 anos. Zele, cuide de não ferir a autoridade, porque quem fere a autoridade fere quem a delegou. Aleluia. Tem gente vivendo processos amargos em sua vida porque não entendeu isto, porque não zela por esse princípio, porque não sublima o valor da autoridade. Tem uma irmã na minha cidade, ela tem algum problema, ela tem alguma fraqueza mental, ela não é normal. O fato é que ela não é normal, ela tem alguma coisa a menos, tá? Um dia eu estava andando na calçada da avenida, é uma avenida dupla, e eu estou na calçada da extremidade da segunda avenida, e eu estou ouvindo alguém gritando o meu nome: Josué! Pastor Josué! Eu parei e disse: que é isso, Jesus? E estou olhando, está ela lá do outro lado. Ela não é normal.
Mas um dia eu vi uma irmã chateada com ela, e era uma irmã muito status da igreja, de uma posição bem proeminente. E aquela irmã disse assim: vou sentar na mão na cara dela. Eu cheguei para a irmã e falei assim: quer um conselho de amigo? Pode falar, pastor. Mexe não. Por quê? Ela tem um pacto com Deus. Ela entra no quarto toda semana, pastor Hélio, quinta-feira, para orar. E sai domingo. Eu disse para aquela irmã: dá um tapa no rosto de alguém que vive na sala do coronel, que abre a janela do coronel, que vai na geladeira do coronel, que bebe água gelada no filtro do coronel. Quando você der um tapa nela, a viatura chega na tua porta que você não sabe de onde veio. Você vai bater em alguém que entra na sala com Deus quinta-feira e sai domingo, e vira noite e dia de joelho e gemendo na presença de Deus. Querido, isso é nível de autoridade e de intimidade que você não pode subestimar. Aleluia! Eu vou concluir. Aleluia! Vou concluir dando um último subtítulo aí. Reconhecendo a autoridade. Se o irmão estiver anotando, anota: reconhecendo a autoridade. Nós, como filhos de Deus, e Paulo nos chama de filhos da obediência, precisamos reconhecer a autoridade ou as autoridades que Deus delegou. Olha o que eu vou te dizer. Aonde formos, aonde chegarmos, nós devemos sempre fazer uma pergunta básica: quem é aqui a autoridade a quem devo me submeter? Já vi pregador, o pastor disse assim: irmão, o culto termina X horas. Amém. O pastor já sinalizou. Aí o camarada está pregando e o poder desce, a unção vem e a glória desce. E ele se sente tão autoridade que ele diz assim: o pastor me deu até X horas, mas o Espírito Santo é quem está no comando, e quem manda nessa igreja é o Espírito Santo, e eu vou falar. Presta atenção. Não, quando o pastor Hélio me entregou o microfone, ele me transferiu a autoridade é minha. Presta atenção. Autoridade delegada. A autoridade sobre o ambiente é o pastor Hélio. Ele me transferiu a autoridade quando me deu o microfone, mas o nome da autoridade que eu tenho aqui agora é autoridade delegada. Significa que ela está submetida a uma autoridade maior no ambiente. Você entendeu? Essa autoridade que eu estou exercendo agora é limitada pelo próprio princípio de autoridade. Isso aqui é regra. Eu digo aos meus obreiros, os obreiros que trabalham comigo: eu nunca repreendo um homem na frente da esposa ou dos filhos dele. Por quê? Porque eu coloco a autoridade dele em xeque. Mas quando preciso repreender uma mulher, não o faço na ausência do marido dela. Por quê? Porque ela tem uma autoridade na sua vida, antes da minha, como pastor, o esposo. A minha autoridade é limitada. Eu não posso chegar aqui
espancando a igreja, dizendo que estou doutrinando. A igreja tem autoridade constituída. Normalmente, quando eu saio do país, eu ligo para algum pastor daquela nação, mesmo que eu não esteja indo para atendê-lo, vou atender um outro, mas eu ligo para ele: pastor, estou chegando aí no país tal dia, estou passando para pedir a sua bênção para transitar no território que o Senhor te estabeleceu como líder. Se chego num estado, em cada estado eu gosto de estabelecer uma conexão. Para quê? Para pedir por favor, para bajular alguém. Na nossa cultura, as pessoas entendem que quando você está honrando, você está bajulando. Não confunda. A bajulação é movida pelo interesse, a honra é movida pelo princípio. É quando você reconhece a autoridade de alguém e decide fazer continência para ela. Isso me torna menor? Não, e nem maior. Me coloca dentro do princípio que deve reger a minha vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 8, assim: sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aí Paulo diz: eu vou simplificar para vocês, Filipenses 2:3, cada um reconheça o outro superior a si mesmo. Então não me pesa sob qualquer hipótese reconhecer a autoridade que Deus estabeleceu sobre o pastor Hélio, no ambiente onde ele exerce autoridade. A autoridade que Deus estabeleceu sobre o pastor Jessé, no ambiente onde ele exerce essa autoridade. A autoridade que Deus constituiu sobre o pastor Elmi, no ambiente onde ele exerce essa autoridade, ou ao pastor Eduardo, ou a quem Deus estabeleceu. O fato é que eu sou autoridade no lugar que Deus me estabeleceu como autoridade, mas quando eu estou em lugares onde outras autoridades estão constituídas, eu sou submisso a essa autoridade. Se eu não aprender isso, não são as pessoas que vão me rejeitar, é o próprio princípio de autoridade que vai me frear. Tem alguém aqui? O universo está cheio de autoridades. E eu concluo dizendo: autoridade no governo. Deus constituiu autoridade sobre uma nação, em escalões e linhas hierárquicas. Desse tempo, nós iríamos falar sobre hierarquia, honra, lealdade, que está tudo relacionado a esse princípio. Mas há princípio de hierarquia. Eu tinha na empresa um rapaz, ele é técnico numa área, e naquela área era o melhor que eu tinha. Mas ele vivia enfrentando o supervisor. E um dia eu cheguei para ele e perguntei: qual é o problema? Ele disse: o problema é que eu não vou me submeter a quem não entende o que eu estou fazendo. Eu disse: percebe uma coisa é posição, a outra é linha hierárquica. Você tem habilidade para cumprir o teu papel, e você cumpre o teu papel dentro da linha que você foi estabelecido e para a qual foi contratado. Mas dentro dessa linha você tem supervisão, isso é hierarquia. Você precisa reconhecer isso. Há pessoas que têm problema para lidar com hierarquia. Eu sou evangelista, eu não vou fazer parte de um departamento que quem lidera é um presbítero. Isso é me rebaixar. Sério? Presta atenção. Uma coisa é posição ministerial, outra coisa é linha hierárquica. Se o presbítero foi estabelecido como líder naquela área, o que está em questão aqui não é quem é evangelista e quem é pastor, é a distribuição hierárquica daquele ambiente. É preciso entender isso. Quantos presbíteros nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão assim. Ok. Vou fazer uma pergunta chata para valer, que na Assembleia de Deus é o mais comum, e eu sou da Assembleia de Deus desde que entendi que Jesus é bom. Então vamos lá. Quantos presbíteros têm o sonho de serem ordenados a pastores? Levanta a mão.
Pode levantar, que não é pecado não. Não é pecado não, pode levantar. Só 3? Ah, fala a verdade, fala sério. Não, fala sério. Fala sério que eu fui presbítero e meu sonho era ser evangelista e pastor. Aliás, quem aspira, quem deseja, excelente obra deseja. Então quem gostaria de ser chamado, vai ter ordenação de obreiros amanhã de manhã, amanhã à noite, na próxima reunião, e eu vou ser consagrado ao ministério pastoral. Que alegria! Quem gostaria, levanta assim a mão. Pode levantar a mão que não é pecado. Sim, sangue de Cristo. Vamos lá, O irmão sabia que o maior título ministerial do Novo Testamento é presbítero? O maior título ministerial do Novo Testamento é presbítero, bispo, ancião. O que é o presbítero? Os pastores das igrejas eram presbíteros. Aí o presbitério tem presbítero com ministério profético, apostólico, pastoral, evangelístico ou pedagógico. Mas o título é presbítero. Quem é o bispo? Na Assembleia de Deus nós não temos essa nomenclatura. Na convenção que nós fazemos parte não é essa nomenclatura. Mas na prática o pastor Hélio é um bispo. O que é um bispo? Pastor sobre presbíteros. Aquele que pastoreia os presbíteros. É um bispo. Quem é um ancião? Aquele bispo de larga e vasta experiência ministerial que se tornou um mentor, um conselheiro, um admoestador de bispos e de presbíteros. Isto é hierarquia. Agora, no exercício do ofício ministerial e no governo da igreja, nós precisamos aprender a discernir ofício de hierarquia. E entender que em todo governo existe hierarquia. E se eu não aprender a lidar com esse fator da hierarquia, eu não estou apto para crescer nela. Isso é sistema de governo. Tem alguém aí? Diga amém. Então Deus estabeleceu autoridade no governo. Deus estabeleceu autoridade no trabalho. No trabalho há autoridade. Existem empregadores, diretores, supervisores, gerentes. E aí você tem a organização hierárquica na estrutura de uma empresa. Se isto não acontece, e é bíblico, eu poderia dar as referências bíblicas. Se isto não acontece, a instituição não sobrevive, a organização se desorganiza. E um detalhe, um dia o líder do louvor, um membro do Ministério de Louvor veio falar comigo, muito chateado sobre uma situação que estava ocorrendo no louvor. E eu perguntei para ele, você já conversou com o líder do louvor? Não, eu preferi vir direto ao Senhor e vir direto a quem manda. Não, veio errado. Veio errado primeiro porque eu não mando. Eu comando. Segundo, no momento que eu estabeleci uma autoridade na função X, se eu passar por cima dele, eu estou quebrando a autoridade que eu mesmo deleguei. Eu não posso quebrar a autoridade que eu deleguei, senão eu autorizo qualquer um a fazer isso. Existe autoridade no trabalho e existe autoridade no lar. Na família, é preciso haver exercício de autoridade. E é aí onde muitas coisas estão se desmanchando. Porque os homens não sabem mais qual o seu papel. Mulheres, por sua vez, também não. E aí inverte as posições. E os filhos não encontram referência de autoridade no ambiente do lar. Daqui a pouco ninguém respeita mais ninguém. E é preciso corrigir isto. E senhores homens, quem é homem tem certeza, diz amém. Amém. Senhores homens, a melhor maneira de resgatar a autoridade no lar é voltar para o Éden.
Deixa eu concluir dizendo uma coisa, porque o meu horário me diz que eu preciso parar. Tem culto à tarde, eu preciso embarcar e o avião não é meu. Ninguém diz assim, vou orar, pastor, para Deus dar um. Vamos lá. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Nunca queira ser o juiz de alguém. Vou mudar a frase. Não queira ser a vara do castigo divino na vida de uma autoridade. Vou repetir. Não queira ser a vara do castigo divino sobre uma autoridade. Deus me levantou para confrontar fulano que está. Não queira. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus usou alguém para punir um justo, depois Deus quebrou a vara que foi usada para punir o justo. É só ler Joel. Jeová diz assim: Babilônia castigou Judá, mas agora eu vou despedaçá-lo. E o seu mau cheiro será sentido no Oriente e no Ocidente. Preste muita atenção, eu não estou dizendo que nós devemos caminhar na base da anarquia. E nem estou dizendo que os homens são intocáveis. O que eu estou dizendo é que quem cobra da autoridade é aquele que delegou a autoridade. E vou ler duas referências apenas. Uma está em Deuteronômio capítulo 3. Já vou encerrar depois disso. Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 23 até o versículo de número 29. O Senhor estabelece o seguinte. Moisés diz: eu também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Quem está dizendo? Moisés. Pois que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo os feitos das suas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor se indignou muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu, e me disse: basta, não se fala mais nesse assunto. No dia que Moisés feriu a rocha, Arão não tinha autoridade para repreender a Moisés. Miriam, profetisa, não tinha autoridade para repreender a Moisés. Porque Moisés era o maior símbolo de autoridade no arraial. Chega o momento X, Jeová diz assim: Moisés, vamos conversar. Naquele dia que você, no exercício da autoridade, feriu o princípio da autoridade, eu vi. E por causa disso, você não entra na terra prometida. E Moisés diz: como assim? Fui eu que enfrentei Faraó? Fui eu que enfrentei Coré, Datã e Abirão, atravessei o deserto com esse povo me importunou. 5 vezes o Senhor quis matar esse povo e eu entrei na frente, intercedi por eles e o Senhor mudou de decisão. Agora é a minha vez, eu te rogo que me permitas entrar. E o Senhor diz assim: Moisés, você não entra e não se fala mais neste assunto. Lembra daquilo que o Senhor me disse ontem, daquela conversa que nós estávamos tendo, que aquele líder mencionou: quem vai tratar com a autoridade X é Deus. Quem trata com autoridade é Deus. Quem poderia dizer a Davi o mal que ele fizera? Davi deita com Batseba. Até parece que tudo ocorreu num dia. Batseba fica grávida. Davi arma toda aquela situação para matar Urias. Isso não foi dentro de um mês não, gente. Urias é morto. Davi traz Batseba para o palácio, recebe-a como sua. A criança nasceu. Estudiosos dizem que a criança tinha aproximadamente 3 anos, correndo no palácio. A liga de Davi, Urias não é mais problema.
Vocês acham que os homens, os servos do palácio, não sabiam o que aconteceu? Ninguém percebeu o que estava em questão ali? Mas como é que vai questionar o rei? Colocar o dedo na testa do rei? Até o dia que o profeta chega. E alguém avisa ao rei: Natã está na sala de espera. E o rei diz: manda entrar. E quando Natã entra, Natã diz assim: está acontecendo uma injustiça no teu reino. E Davi pergunta o que aconteceu. E Natã diz: 2 homens no teu reino, um é muito rico, tem muito rebanho, muitas ovelhas e muito gado. E um pobre que só tem uma ovelha que come no seu prato. E chegando o viajante na casa do homem rico, em vez de matar uma das suas ovelhas para dar ao viajante, ele mandou buscar a única ovelha do homem pobre, a sacrificou e deu ao viajante. Davi levanta do trono, rasga as vestes e diz: eu digo que digno de morte é esse homem. O profeta levanta o dedo e diz: tu és o homem. Eu te dei o reino de Saul, o teu perseguidor, e as suas terras, e as suas propriedades, e as suas mulheres, e o seu poder, e eu coloquei a sua coroa sobre a tua cabeça. Tu não a fostes buscar, eu a trouxe a ti. E se te fosse pouco, tu me pediria, e eu ainda te daria mais. Mas a Urias tu matastes, e tomastes a sua mulher para ser tua. Davi cai prostrado e diz: pequei contra o Senhor. E o profeta diz: o teu pecado já está perdoado, mas a espada estará sobre a tua casa. Eu concluo dizendo, amados pastores e obreiros, e digo com muito temor: aquele que nos deu autoridade vai pedir conta dela. E da maneira como a exercemos, nós vamos ter que nos deparar com Ele. E nesse dia não haverá nenhuma autoridade entre eu e Deus, entre o Senhor e Deus, entre você e Deus. Seremos eu e Ele, tu e Ele. Ah, pastor, vai ter tempo para isso? Não se preocupe. O nome da estação é eternidade. Na eternidade, todo o tempo corre em favor do eterno. Exerça a autoridade com zelo. Se coloca de pé, por favor. Exerça a autoridade com temor. Sobre a sua esposa, em relação ao seu marido, sobre os vossos filhos, sobre aqueles que estão debaixo da sua liderança. Respeite e honre as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Se submeta a elas e as valorize. Zele disto, para no dia de Deus comparecer diante dele com a alma tranquila. Cada vez que você se reúne ao redor da mesa para falar mal de alguém, a autoridade está sendo ferida. Você sai do culto murmurando e falando mal do pastor, do obreiro, daquele, daquela. A autoridade está sendo ferida. Arão e Miriam um dia falaram assim: quem Moisés está pensando que ele é? Deus só fala com ele. Eu sou profetisa. E Arão disse: eu sou o sumo sacerdote. E Jeová ouviu. E disse assim: Arão, Miriam, pois não, senhor, vai lá na tenda. Quero fazer uma reunião de família. Chegaram lá na tenda Arão, Moisés e Miriam, Números 12. E de cima do propiciatório o Senhor brada e diz assim: Arão, sim, Senhor. Miriam, sim, Senhor. Se houver
se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões. Mas com o meu servo Moisés eu converso tete a tete, face a face, boca a boca. Como vocês ousam falar contra o meu servo? O corpo de Miriam estoura em feridas, lepra. Aí a autoridade vai, Moisés entrou. Não, Senhor, tem misericórdia, cura! E o Senhor disse: se outro do arraial fosse ferido de lepra, não seria expulso do arraial? Sim, Senhor, seria. Assim será com ela. Chega um momento que a jurisdição não é mais da autoridade. Chega um momento que a jurisdição é da fonte. E a fonte não permite mais interpelação, não há apelo. Olha bem no irmão do seu lado com muito respeito e diz para ele assim: vigia. Senhor, essa é a tua palavra. Eu a compartilhei da forma que o teu Espírito a trouxe ao meu coração. E o meu zelo e cuidado é que todo o princípio de autoridade seja preservado e é toda autoridade honrada e valorizada. Eu te peço por cada homem e mulher que está presente aqui nesta manhã e aqueles que estão acompanhando o culto a partir da sua transmissão ou que serão alcançados em algum momento por esta palavra. Que o Senhor nos guie debaixo do princípio de autoridade e nos ensine a honrar aqueles que estão sob nossa autoridade, bem como aqueles que exercem autoridade sobre nós. Neste momento, Senhor, nós pedimos: blinda o nosso ministério, blinda a nossa casa, blinda a nossa alma, nos protege no nome de Jesus. Se for possível, estende a sua mão e ore pela pessoa que está do seu lado e abençoe a vida desta pessoa. Abençoe agora o ministério desta pessoa, interceda por ele. Senhor, preserva o teu servo, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, quebra o laço para que escapemos, Senhor. Que o adversário não encontre em nós a brecha que ele precisa para criar a situação que ele pretende. Que o sangue de Jesus Cristo nos livre de todo mal e que a mão do Senhor permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus e para a tua glória.